Olá pessoal, tudo certo com vocês? Estamos de volta. Vocês achavam que a gente não voltaria, né? Tô sabendo disso. Sejam bem-vindos ao Altstar, o nosso querido podcast que faz parte hoje em dia da vida de vocês, espero, claro. Porque sabemos que passamos coisas que imagino sejam importantes não só pra gente, mas para todos os que estão assistindo. Eu me chamo Antônio Augusto Ferreira Neto, sou autista, advogado, mas o resto da minha vida não é importante pra vocês, porque junto comigo, como sempre, Lilian Ferreira. A mãe do Antônio, Fala. mais uma vez aqui, né, para receber mais uma rede de apoio do nosso trabalho, né, Isa? É, Isa. Você gostaria de se apresentar ou você gostaria que eu falasse? Eu falo um Pode pouco falar. sobre você, mas daí você tem que falar um pouquinho para aparecer depois o nomezinho seu ali. Tá. Isabela de Paula, arquiteta e urbanista, mas também não menos importante, autista. Quase rimou, mas eu podia ter elaborado isso melhor para rimar, mas isso não vem ao caso. É um prazer ter você hoje com a gente. E uma arquiteta, hein? O que eu posso falar disso? Hoje o tema vai ser diferente, então. Vamos ver o que ela vai falar para nós, na verdade. Isa, fica à vontade para falar um pouquinho de você. Aí a gente entra no assunto. Primeiro é uma honra estar aqui, participar. A gente já se conhece tem um tempinho, né? E desde a época do conselho, que a gente era conselheiro juntos. Enfim, eu trabalho na área já tem algum tempo. Trabalhei mais como urbanista do que como arquiteta. E agora estou fazendo mestrado em engenharia urbana. E tenho pesquisado acessibilidade para autistas no espaço construído, em todas as escalas. Então, tem algumas recomendações de projeto na escala urbana, na escala arquitetônica, de interiores. E é uma honra estar aqui. Espero que o tema possa acrescentar. Com certeza. É um tema diferente para nós e muito importante, né? Porque, na verdade, assim, não mais importante que você falar sobre arquitetura, sobre a acessibilidade, falar sobre a acessibilidade do autista como arquiteta autista, né? Então, assim, você vive e você pratica para que isso, na verdade, acaba sendo mais para os outros do que para você mesmo. Vou fazer uma perguntinha para você. Faça já. Comece. No curso, tinha alguma matéria relacionada à acessibilidade? Não. Imaginava. Mas quando você fez, já existia a lei de acessibilidade. Já existia a questão de acessibilidade arquitetônica. Então, aí tem dois problemas, né? Que a acessibilidade, sim, eu me formei em 2014, a gente já tratava na faculdade, mas as recomendações eram de seguir a NBR, a 9050 já existia, só que o primeiro problema é que isso era muito pincelado, assim como a gente tinha que cumprir legislação do bombeiro, a gente tinha que cumprir legislação de acessibilidade. E o segundo problema é que a 9050 não contempla autismo. Então... Ela é de que ano? 2015, se eu não estou enganado. Já era para ter alguma coisa. Sim, porque desde 2012 já é considerado PCD, né? Depois da lei Brenes Piano, então não tinha muita justificativa para isso, mas fica aí o dever de casa. Se vocês quiserem pesquisar, vocês não vão encontrar nada nela que mencione nenhuma questão com acessibilidade sensorial, nada do tipo. Hoje, você vê que já começa a ser feito? As pessoas estão se preocupando com isso? Eu vejo assim, tem um campo que mais pessoas estão se interessando em falar do tema, mas o que existe de manual, de diretrizes de projeto é língua inglesa, e ainda assim, em países que já falam sobre autismo há mais tempo, tipo os Estados Unidos, tem a referência maior hoje do tema de acessibilidade para autismo é uma arquiteta canadense que trabalha no Cairo, que é a Magda Mustafa. E então, assim, são esparsos alguns estudos, mas ainda quando eu fico imaginando, assim, um profissional brasileiro procurar alguma coisa, alguma legislação para seguir, ou pelo menos recomendação de projeto, né? A gente tem tanta NBR para tanta coisa, e não achar nada.
No máximo, você vai achar artigo acadêmico, uma dissertação, uma tese, mas ainda mais compilando uma lógica de projeto sem discriminar por índice, assim, como são esses guias que eu estudo. Então, a ideia é tentar trazer para a língua portuguesa de uma forma mais acessível, para os profissionais procurarem, ou para mesmo autistas, ou quem trabalha com isso em clínica, alguém que tem interesse em fazer o ambiente ser minimamente confortável, sabe? Mas já existe uma busca por isso? Existe. Eu vejo que tem uma outra profissional com canal, assim, no YouTube, mas sempre pincelando, nada... Não existe que eu tenha conhecimento um guia publicado em português com esse intuito, e nem que eu também tenha notícia, uma tentativa de incorporação da 90-50, por exemplo, para o autismo. Tirando a questão sensorial, que é a coisa que a gente mais observa, que as pessoas tendem a buscar alguma coisa, que nem você vê abafador em shopping, as clínicas ou os espaços. Você tem visto que existe uma demanda, as pessoas estão buscando alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acredito que não. Não. E eu tive a oportunidade de visitar um lugar ou outro, aqui em Maringá, que atende um público autista e tal, e me desorganizou de um jeito... Por estar no ambiente. Sim. Então, assim... Não sei se... Bom... Não precisa falar o lugar, mas explica o como que você se desorganizou. Primeiro, muita informação. Eu acho que as clínicas têm... Sobrecarga sensorial. E assim, a ideia, eu acho, de quem fez o projeto, até assim, a gente não pode culpar pela ignorância, porque, como eu tô falando, não é fácil de achar a informação também, né? Não é como se tivesse disponível para qualquer pessoa não dá pra consultar facilmente. Fazer uma coisa ideal quando você não tem um suporte para isso. Exatamente. Né? Mas assim, eu sinto que parece que como é um ambiente que você vai trabalhar, às vezes, terapia de integração sensorial e tal, você está tentando estimular. Só que aí tem muito estímulo. Eu já vi isso. E aí, quando eu saí do lugar, eu virei para o Antônio e falei assim, como que uma pessoa pode se regular nesse ambiente, com tanta informação? Muita cor, muita textura. Muitos objetos. Você perguntou, além da questão sensorial, por exemplo, a organização do espaço, ela tem que ser lógica e intuitiva. Então, assim, você agrupa usos que fazem sentido estarem juntos, mas ao mesmo tempo você agrupa os que causam menos barulho, por exemplo. Setoriza eles num local que não tenha tanta interferência dos locais que fazem muito barulho. É uma lógica meio reversa, não é nem reversa, mas é diferente do que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado a setorizar por função, que é uma herança escravista, assim, né? Que a gente coloca o setor de serviço bem escondidinho, que ninguém pode ver, o setor de estar mais de fácil acesso, e o setor privado, quartos, banheiros, essas coisas juntos. E pode fazer sentido pra gente hoje, porque a gente também não tá acostumado com outra lógica, mas teria formas de fazer com que um ambiente não tenha tanta interferência do outro e que meio que vá te preparando no caminho, entendeu? Pra sair de um lugar muito estimulante para um lugar menos estimulante, com essas zonas de transição e tal. Você acha que nem assim, veio na minha cabeça, na verdade, porque assim, a gente não entende, não entende absolutamente nada sobre. Mas assim, seria num futuro, né? Eu penso sempre no futuro, porque acho que hoje o que a gente está fazendo hoje, a gente só está plantando para uma outra geração, né, aproveitar disso. Na hora de tirar uma licença, que nem uma clínica que vai inaugurar, para ela conseguir a licença lá da vigilância sanitária, alguma coisa assim, ter critérios, assim como assim, eu exijo que uma empresa tenha lá os requisitos de segurança do trabalho, né? Tem que ter um PPRA, tem que ter um PCMSO. Então, assim,
para que essa clínica tivesse né, como O alvará de funcionamento. Isso, né, o alvará. Ela ter que atender critérios de ter que ter dentro de uma norma que, já que você vai atender autistas, aquele ambiente tem que ser, a cor tem que ser tal, o som tem que ser tal, a iluminação que vai entrar não pode vir de tal lugar. Isso eu estou só exemplificando. Sim, se a NBR, que é parâmetro de análise para acessibilidade hoje, contemplar. Então, assim, o primeiro passo, acho que é a ABNT conscientizar as pessoas que trabalham na elaboração dessas normativas de fazer essa busca por incluir o autismo. Mas, assim... Não existe interesse, né? Se você parar para pensar, a maior parte dos lugares, até hoje, na hora de você preencher, por exemplo, formulário, como PCD, não contempla o autismo, você tem que entrar em contato com a pessoa para... Isso, Explicar. assim, concurso, vestibular... Não, e é uma coisa, assim, que eu falo, assim, que por mais que você fale, eu acho que acaba ficando mais difícil. As pessoas estão criando, na verdade, a gente está tentando tirar as barreiras. Só que tem gente que a luta acaba colocando mais barreira do que a gente já teria normalmente. Né? Você vê que, assim, o desejo, acho que o anseio da pessoa de querer muito acaba criando mais obstáculo do que deixando a coisa mais, não, agora vai acontecer. Porque nem tudo que você quer que seja feito, todo mundo quer. Né? Que nem assim, se a gente está falando de um ambiente carregado de informação ali, né? Que você já entra desregulando. Então, assim, não é um ambiente legal para você fazer um atendimento. A pessoa que está montando, ela tem o critério terapêutico. Né? Eu acho que até buscam, porque eu lembro que quando foi para fazer a clínica do autismo do município, a gente buscou, tipo, cor de parede, aquilo que seria importante usar no ambiente. Mas, assim, de uma forma muito sutil, na verdade, porque a gente nem tinha como fazer essa busca. Mas a gente não pintaria uma parede de vermelho, de preto, né? Mas isso é uma questão da gente que vive esse mundo, né? O que hoje que você poderia falar assim que seria extremamente importante num ambiente desse? Então, o problema, entre aspas, mas que não deve, tipo, desestimular a gente a achar uma solução, mas, enfim, o desafio de projetar para o autismo é que o espectro é muito amplo, muito diverso, Sim, e as pessoas têm necessidades diferentes. Só que é mais fácil você acrescentar coisas no ambiente de acordo com a necessidade de uma ou outra pessoa que é hipossensível, hiporreativa, do que você tirar características do ambiente depois para uma pessoa que é hipersensível ou hiperreativa. Então, assim, buscar tom neutro, texturas diferentes, assim, que contrastam. Usar contraste de uma maneira geral só com o intuito de enfatizar, com o intuito... Por exemplo, você falou de não pintar uma parede vermelha. Por bom senso, você não faria isso em nenhum outro lugar. Sim. O que eu tenho visto de aplicação de muita cor e tal, em clínica, assim, especializada, eu acho que pode ter uma explicação de dessensibilização, mas não é assim que você dessensibiliza. Não é jogando todas as cores e todas as texturas no ambiente que você vai... Pronto, agora a pessoa tem que ficar aqui 20 horas por semana e ela tá curada. Vai calejar ela, isso sim. Exatamente. A cura só vai ser um calejo nela. E assim, causa até aversão mesmo, sabe? Então, tudo que você puder buscar para amenizar a quantidade de estímulo que tem dentro do ambiente, melhor. Então, um ambiente com acústica, a reverberação controlada. É interessante, você pode ir tendo mais estímulos conforme os ambientes vão demandando, desde que você dê previsibilidade no trânsito de um para o outro, entendeu? Então, você meio que vai intuitivamente supor que quando você está passando por esse espaço de transição e está aumentando a quantidade de estímulo, que você está indo para um lugar que é mais estimulante. Porque previsibilidade é tudo na nossa vida, né?
Com certeza. E aí, por exemplo, uma coisa que é interessante é que a acústica, você não pode simplesmente eliminar todo tipo de reverberação de uma sala, porque você mata ela. Então, assim, e é muito... Tem até umas coisas que dá pra ver vídeo, assim, de câmara reverberante, câmara... Acústica. Esqueci como que é o nome da outra. Mas, enfim. Aquelas câmeras de silêncio. Por exemplo, essa sala, ela tem reverberação. É pouca, mas ela tem. Se ela não tivesse, a gente não ia ser uma sala adequada para gravar, né? Então, assim, é controle, não necessariamente eliminar estímulo. Não tem como você eliminar estímulo do ambiente. Mas a recomendação geral é essa, que você tente fazer com menos o ambiente e sempre que possível permitir personalizar. Então, tipo assim, se é um lugar que é um local de trabalho, cada estação de trabalho poder personalizar a quantidade de iluminação, temperatura do ar-condicionado, de preferência que não precise do ar-condicionado, então iluminação e ventilação natural sempre que possível. Boa sorte nos lugares quentes que tem por aqui. Mas aí tem ferramentas, tipo assim, para insolação você vai ter brise que você põe nas janelas, para ventilação você pode fazer efeito chaminé, abrir umas janelas embaixo e outra no outro lado do ambiente abrir em cima, e daí o ar quente é elevado, né? A gente estuda na faculdade, você tinha perguntado se a gente não vê nada sobre autismo. Não, mas a gente tem conforto ambiental. Daí, tipo, tem conforto acústico, conforto lumínico, conforto... Esqueci. Então os professores vão ficar chateados com você. Ah, não, faz muito tempo que eu saí da faculdade, tô perdoada. Faz tempo mesmo. Agora eu tô trabalhando no PEU, no Programa de Engenharia Urbana, com a minha orientadora, que é da área da acústica. Inclusive, ela me deu 1 ou 2 confortos na época da graduação. Então, assim, não são noções que a gente tenha desculpa de nunca ter ouvido falar, sabe? Meio que o bom projeto, ele já seria acessível, de certa forma. Só que tem algumas coisas que são específicas. Por exemplo, essa questão que eu falei de setorizar, né? Não por função, por estímulo. É que a gente está falando, na verdade, de um ambiente... Ideal, né? Não, mas externo. A gente que queria... A gente não está falando de uma arquitetura para nosso lar, né? Para o espaço que você vive. A gente está pensando... A nossa fala até agora foi de um ambiente onde você vá, né? De uso coletivo. De uso coletivo. Mas vale para tudo. Sim, é isso que eu pensei. Porque, assim, tem muito autista que nem sai de dentro de casa. Uhum. E talvez até... Imagina, com certeza. Muito provavelmente essa casa não é nem um pouco... Eu tô falando, pensar nisso, eu penso na minha própria casa. Uhum. De ter muita informação. Mas Fala assim... isso não, eu acho confortável demais ficar em casa. Zona de conforto, tem mas que sair. nem assim, por outras razões, talvez. Aquilo que ela falou, né? De informação, daquilo que está no ambiente que pode estar sendo prejudicial para aquela pessoa que está ali, né? Para regular, desregular. Quando a Márcia contou da caneca do menino na cantina. Sim, que só o fato de ter... diz que a cantina tinha um monte de caneca, que era decoração, e o menino ia lá comprar o lanche todo dia. De repente, o menino parou não quis mais ir na cantina. E aí, ela teve que ir para tentar descobrir o que estava acontecendo para o menino não ir para a cantina. E aí, foram ver se alguma coisa tinha mudado, o que aconteceu. Aí descobriram que a coleção de caneca que ela tinha era o que fazia o menino parar ali todo dia e ficar olhando para as canecas. Mudaram as posições delas. Tiraram as canecas de lá, o menino não quis mais ir. Então, assim, se a gente for falar, é uma coisa bem pequeno. Mas, assim, o que isso muda na vida dessa pessoa é muito grande. E, assim, claro que a gente não fala por... autistas com níveis de esporte diferentes, mas talvez o nosso testemunho seja o mais próximo disso que vocês encontrem hoje. Então, assim, quando criança, isso era... A rigidez que eu tinha era quase nesse nível do menino que você contou. Principalmente pela questão da previsibilidade. Mas, às vezes, parece um negócio muito descolado, né? Falar de previsibilidade de projetos. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você consegue trazer
quase que a característica que você quiser para o ambiente, se você pensar bem e pensar... Por isso que eu falei que o bom projeto ele já é acessível, porque quando você vai pensar um projeto, você tem um programa de necessidades que você faz em entrevista com o usuário daquele espaço para saber o que ele precisa daquilo. E, assim, a maior parte dos autistas tem bastante dificuldade com comunicação. Mas, por isso que eu acho que facilitaria muito você ter um guia para procurar respostas. Você pode até fazer uma análise do perfil sensorial da pessoa antes. Tem alguns estudos que dão essa solução, que você faça meio que uma matriz antes para saber que tipo de necessidade sensorial aquela pessoa vai precisar. É uma forma de aplicação e é interessante, mas eu não, conhecendo os profissionais da área, eu não vejo qualquer profissional tendo essa preocupação. Então, às vezes é mais fácil você buscar num guia, justamente porque, assim, vai ter coisas que você pode colocar no ambiente que vão ajudar a pessoa hiporreativa a se estimular. Então, assim, mobiliário que tenha balanço. É isso que eu ia falar para você, que nem assim, aí a gente entra no mercado de trabalho. A pessoa conseguir uma vaga e ir trabalhar numa empresa onde tudo que tem dentro da empresa vai contribuir negativamente com essa pessoa. Ela pode conseguir executar o trabalho, mas o ambiente talvez não seja um ambiente propício. Seria um trabalho a ser feito, né? Falando por mim, eu sei que eu teria sido uma funcionária com o dobro da capacidade se eu tivesse num ambiente em locais diferente, acessíveis durante todos os lugares que eu trabalhei. Então, assim, de certa forma, com 31 anos, tá dessensibilizado o quanto podia também, né? Mas não quer dizer que não tem impacto. Então, acho que isso que foi meio gatilho, assim, que virou a chavinha na minha cabeça de estudar isso. Embora não seja uma coisa comum, principalmente na engenharia urbana, né? Voltar esse olhar para as questões de acessibilidade para o autismo. Mas é isso também que dá uma motivada, assim. Mas eu acho assim, se não for um autista a fazer essa busca, talvez essa busca não exista. Exatamente. Porque assim, o que a gente consegue ver é mais uma questão de marketing, da pessoa usar alguns fatores para querer dizer que estão fazendo uma inclusão, infelizmente, né? Que nem um estádio que tem uma sala, que você pode, que tem abafador, que tem tudo. Isso é uma propaganda, querendo ou não. Isso dá... É uma isso forma... dá mídia. Assim, tem uma coisa que funciona, que meio que é desejável que você tenha em qualquer lugar locais de escape, para onde o autista possa ir se autorregular, sair daquele lugar estimulante, ter um pouco de privacidade e de conforto ali num lugar seguro. Então, assim, meio que essa questão dos estádios cumpre com esse papel de ter um local de escape com menos estímulo, mas sim, existem outras formas de fazer um ambiente ser confortável para todo mundo sem precisar colocar os autistas numa sala separada. Então, aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho, a gente escuta falar muito. Eu tenho um posicionamento, mas eu não sou autista, tá? Eu tenho um posicionamento enquanto mãe que luta pela inclusão. A gente recebe muita gente querendo fazer espaços específicos para autistas, né? Então, assim, e eu acho que a gente luta para que os autistas estejam em todos os lugares. Quer dizer, o ambiente ele tem que ser bom para todo mundo que está ali. Aí, a gente tem uma questão com relação ao cinema, que todo mundo quer fazer sessão adaptada para autista. Como que você vê um cinema para um autista? Aí, na sua visão de arquiteta... Tá. Eu sou da opinião que se o ambiente fosse projetado para ser confortável para o autista, provavelmente ele seria confortável para a maioria das pessoas que está nele. Sim. Então,
já começa por aí, né? Às vezes o comportamento das pessoas dentro desse ambiente faz com que ele seja menos acessível no sentido de muita conversa, muito barulho, mas também, como eu estava falando, tem forma de controlar esses estímulos, beleza. A questão do cinema é incômodo, o volume é alto demais e a vibração e assim, a variabilidade de luz que tem para a maior parte das pessoas que tá ali dentro. Inclusive, quantas vezes a gente não vai e ouve criança chorando dentro do cinema porque é ensurdecedor, é assustador, é muito, né? Então, eu penso assim, pode ter sessões com menos estímulos, mas elas não precisam ser exclusivas para autista. Exclusiva para autista. Poderia ter, porque tem gente que tem transtorno de processamento sensorial, não é autista. Tem gente que é sensível, é fotofóbico, ou tem epilepsia e é sensível à luz, não é autista. Ou idosos, criança, não sei, entendeu? Então eu não vejo assim. Mas é exatamente como a gente vê. A gente não consegue entender na verdade, como fala, essa inclusão. Eu não consigo entender essa inclusão, porque eu penso assim, quanto mais a gente cria espaço, mais a gente está segregando. E se a gente está lutando para fazer parte do mundo, é um contrassenso. Né? Eu acho que se a gente tiver algumas sessões específicas, espaços específicos, e as pessoas começarem a frequentar, elas vão ver que aquilo é interessante para elas também. Sim, mas fala. Rapidinho. Eu nem preciso chegar nessa altura do campeonato, nem chegar num ponto tão específico assim. Por mim, pessoalmente, eu imagino que sessão específica para autista vai ter um problema muito sério de qualquer jeito, porque pode não ter uma sobrecarga sensorial do ambiente. Só que se vai ter autista criança, vai ter autista que vai ficar gritando, vai ter autista que não vai sair que não vai parar no lugar. E isso, com certeza, vai desencadear incômodos, entre outras coisas, em outros autistas que estão no ambiente. Então, querendo ou não imagino que uma sessão de cinema específica para autista vai ser um ambiente 100% confortável sempre para todos os autistas, porque vai ter alguns que vão se incomodar não com o ambiente, mas com os outros autistas. Então, a gente... E aí é legal a questão do espaço de escape por causa disso. Sim. Porque quando uma pessoa se retira do ambiente para se regular e consegue voltar, sem que isso tenha acabado a participação dela naquele lugar, ela também tá poupando as outras pessoas ao redor. Sim. Porque às vezes isso pode desencadear uma crise em outro autista, enfim. Ô Isa, teve aquela sessão aquela sessão de circo, que foi inclusiva, né? Aí eles reduziram o som, o cara que fazia a apresentação não fez a apresentação, ele ficou de longe, então, assim, quem estava assistindo não via, né, o apresentador do circo, os palhaços estavam sem microfone, então eles só faziam mímica, eles não falavam, e a gente tinha assistido a sessão no dia anterior a sessão original, então, assim, foi muito... Tiraram as motos, que era o que fazia mais barulho. Só que aí, assim, aí teve mães que reclamaram do barulho, mas não existia o barulho. Só que tem uma coisa que as pessoas, elas não percebem, elas fazem e não percebem. Na hora que acontece qualquer coisa, os próprios familiares que estão ali, eles batem palma, eles gritam. Então, assim... E os outros vão junto. Então, mas... Mesmo não existindo isso acontecendo lá dentro, aí você olhava assim, todo mundo batendo palma, todo mundo gritando. Eu perdi a conta de criança que saiu de lá. Aí você via as crianças saindo, chorando. Mas assim, o estímulo não vem só da apresentação. Era o que eu tava querendo dizer, que a pessoa que ocupa o ambiente às vezes faz ele não ficar acessível. Sim. Mas daí é um outro problema, que é de conscientizar, né? A gente até hoje tem que se explicar, porque a gente... fala e a gente, né, trabalha, estuda. Coisa que a gente acha que é bom senso, não é? Exatamente. Mas assim, ó... Se a pessoa não sabe o mínimo, então. Se fosse, mas aí a gente tá falando de uma conscientização para quem tá participando do processo. Porque uma coisa é uma pessoa que não tem acesso, não conhece, tá num ambiente desse e extrapolar. Mas os familiares, né? Entendeu? Porque assim, eu normalmente vou nesses eventos para verificar mesmo, a gente faz teste. Eu e o Antônio, se tiver uma coisa nova pra gente fazer, testar para ver se funciona,
a gente vai. Mas aí, assim, eu fico admirada de ver, porque aí você vai vendo aquele pai que tentou entrar com aquela criança 1 milhão de vezes sai. Então, assim, e eu ouvi depois reclamação de que estava muito barulhento. Mas estava mesmo. Uhum. Mas o barulho não era do circo. Era das pessoas que estavam lá. E outra... não vou falar. Não, tem que falar. Qualquer coisa depois você edita. Não, pode falar. Ou conta depois aqui. Não, você Não, tá- é que eu ia é falar importante. que talvez precisaria tirar o som da apresentação, Não, abaixa o eu acho que volume. Não, mas na boa parte das questões, exemplo, o microfone do apresentador, mas foi baixado o volume no caso do Mas circo, aí, por assim, exemplo. Mas Tudo assim, foi reduzido. tirar coisas da apresentação Tirou. eu acho meio complicado. A Também. não ser que seja uma coisa de susto, de interação. Não, por exemplo, o Globo da Morte e tudo mais, Isso aí. não Então. tinha condição. Então, Não, mas- beleza. Mas só que Foi uma aí- sessão mais curta também, Foi. querendo ou não. Eu Uhum. imagino que foi... Querendo ou não, tem gente que não aguenta muito tempo nesses ambientes, tem toda essa Uhum. questão também. E não era uma sessão apenas para autistas, sessões para pessoas com deficiência, então possivelmente tentou embarcar vários tipos de Acessibilidades. coisas que às vezes, como autista, eu não vou perceber como problema também. Uhum. Só que assim, ó, eu acho que existem outras formas de participar de eventos assim. Que nem, eu acho que um abafador, eu acho que ele é útil, ele é necessário, e eu acho que, tipo assim, tem que ser uma ferramenta que você tem que estar, Uhum. do mesmo jeito que você leva um pacote de uma coisinha para comer, né, para uma emergência, acho que o A coisinha abafador... pra comer eu não levo, mas o abafador tá sempre Não, comigo. mas olha só, que legal. Eu até Eu normalmente escondo na comida. Os sugeri... dentes não estão mais dando conta. Eu sugeri para uma pessoa, porque já vi 2 shoppings, isso saindo na rede social, que eles têm um abafador na porta, né? Do mesmo jeito que tem aqueles carrinhos de criança, tem Uhum. abafador, que você vai lá, pega para criança Isso é entrar. interessante. Então, assim, eu achei muito legal, porque você vai colocar, você vai... a criança, pelo menos com relação ao ruído. E outra, shopping, eu falo, tirando a questão da previsibilidade, né? De você antecipar tudo que vai acontecer lá dentro, mas o ruído, por mais que você fala, filho, vai ter ruído lá dentro. Não, shopping é terrível. Por Né? várias questões. Então, não, é muita sensação, né? É muito estímulo, muita coisa Do diferente. cheiro à luz. E eu não sei porque as pessoas... Tirando aqui, que é um estúdio, né? Por que as pessoas insistem em usar luz branca? Porque é luz branca e luz fosforescente que faz barulho. Faz. Barulho, faz. Eu escuto... Tem uma lâmpada na minha casa que eu já tentei trocar, eu não sei o que acontece, mas... Deve ser problema de fiação, talvez. Não, porque eu já tentei É o barulho da lâmpada mesmo. perguntar para as pessoas se elas estavam ouvindo. Minha audição não é tão boa assim, gente, graças a Deus. Dá bem. Imagina, Fico feliz por sensibilidade você. para prestar atenção no barulho de uma... Não tem como não prestar, não é Não, porque nem... a partir do momento que você prestou atenção naquilo, você Acabou. não para mais, né? Então, assim... O jeito é voltar para as incandescentes. O LED é sensacional, porque você escolhe temperatura de cor, você pode até ter um controle que você mude a temperatura da cor, porque ela é virtual, né? Tipo, nem sei, falei errado, mas enfim. RGB você consegue controlar do LED, da luz fosforescente não. Enfim, não espatifa. LED é maravilhoso, gasta pouca energia. E é caro. Não hoje em acho dia não, caro. então, Hoje em lá dia em já casa tá bem tá cheio de acessível. Comparado antigamente, também mais barato. Mas E também o baixou bastante a custo-benefício- qualidade, né? Baixaram. Mas o custo-benefício ainda é melhor do que qualquer outro sim. tipo de luz. Então, assim, não dá para ter luz natural, suplementa ou tenha como alternativa o LED, e assim, de preferência, que dê controle. A gente não tem o hábito no Brasil de ter dimmer nas coisas, em geral. Que isso? É um Você- dispositivo que não liga, tipo, 880, igual o Você interruptor. consegue regular. Você vai a ligando ele potência. tipo... Uma alavancazinha. Isso. Gradativamente. Então, por exemplo, eu não preciso acender a luz total, eu posso colocar 20% dela. Igual a do meu irmão. Tá. Não é comum, existe no Brasil, é Mais mais carinho. caro, mas é possível. Outra coisa, iluminação indireta, sempre que possível colocar no ambiente para você poder acender uma lâmpada geral, e se você não quiser ter outras fontes de luz alternativa ou complementar, é uma solução simples também. Tem poucos lugares que tem sanca de luz, iluminação indireta, mas também não precisa ser uma coisa assim astronômica. Você pode ter
essas luminárias, igual o tripé aqui, tipo da Pixar, você pode ter luminárias espalhadas pelo ambiente que te permitam acender uma ou outra, além de não só acender a iluminação geral, né? É que assim, tipo assim, uma realidade diferente do que a gente vivia antigamente. Antigamente você tinha uma lâmpada no ambiente. Uma lâmpada. Não existia outro tipo de iluminação, a não ser você ter um abajur, mas que você só ia ligar se você apagasse a luz, né? Mas eu acho que era mais... Bom, na minha infância eu lembro que a gente usava mais a iluminação natural. Eu acho que a gente tá se enclausurando demais depois do ar-condicionado, assim. Mesmo no ambiente doméstico, assim. Eu gosto de casa aberta, dia e noite, tem grade em tudo, porque eu gosto de deixar tudo aberto. Eu não posso falar nada porque eu me fecho todo, mas não por causa... Bem, parte por causa dos passarinhos. Agora mais por causa dos passarinhos. Mas também eu era aquele que me enclausurava todo por causa de pernilongos. Eu fechava tudo porque eu não aguentava os pernilongos. Nem só... deixa pra lá, nem vou contar. Vocês fizeram eu falar, você fala também. Tá bom. Das vezes que eu já tive problema de barata voando pra dentro do quarto ou pra cima de mim no meio da noite, por causa de janela aberta. Então, eu sou a pessoa que quer a casa inteira aberta e tenho pavor de barata. Quem aqui não tem? Não, mas é pavor, tipo, piripaque do Chaves. De dar bafão mesmo, né? Pavor. Mas assim, ó, eu sinceramente, eu não gosto também, não gosto de matar, não gosto de nada, mas assim, eu não tenho, não dou piti. Mas assim, eu não conheço ninguém que age de uma boa com barata. Ainda mais voando, se ela voar... Gente, vou aproveitar esse momento de humor. Você vai aproveitar o momento de humor? Porque eu deixei vocês falarem demais. Eu vou aproveitar. Vai bebendo. Gente, tenho que lembrar a todos que temos alguns patrocinadores, alguns colaboradores que fazem tudo isso ser possível. Pode também comer qualquer coisa. Esse aqui tá pra comer. É só porque tô meio rouca. A gente fala demais, Danice. São pessoas muito importantes para a gente que fazem esse projeto ser possível. Entre elas, eu vou falar alguns nomes, não. Vou falar o nome de todos, que pelo menos são todos os que estão marcados aqui. Se não faltou alguém, é culpa da minha mãe de não ter me Pra variar. Primeiramente, a Colosius Marcas e Patentes, junto com a Luciane, que nos ajudaram no começo a manter esse projeto no sentido de, querendo ou não, temos um nome, o Altistar, e se não fosse eles, possivelmente poderíamos ter perdido, né? Porque sempre tem alguém que, na verdade não sei, mas sempre interessante ter o seu nome protegido, o nome das suas ideias, e se caso você tenha algum projeto, alguma ideia que necessite ser patenteada, procure a Colosius Marcas e Patentes no nome da Luciane, né? No número 99973-2454. Repetindo, 99973-2454. Eu sempre faço esse jeitinho no final, né? Essa repetição. Repita. Não, esse sotaquezão. Tá virando radialista. Quem dera, né? Seria mais uma fonte de renda. Tem a voz boa. Quem dera. Depois eu falo da minha voz. Mas também não podemos esquecer dos outros, porque se Acho que você devia falar desse. Tá, bom, eu vou pular para a Uningá, Centro Universitário. Por que eu falo deles? Porque literalmente estamos gravando dentro da Uningá, porque nos deram essa oportunidade e sem eles possivelmente já teríamos encerrado esse projeto, porque não daríamos conta de pagar um estúdio para gravar todas as semanas, gente. Estúdio é caro. E esse possivelmente era o nosso maior patrocínio, e na questão monetária, porque a gente, não que a gente esteja recebendo deles, mas a gente está recebendo fisicamente na forma do estúdio onde a gente pode fazer essa gravação, e somos eternamente gratos por isso. Não posso esquecer, já passando aqui, Eduardo Esteves, Advocacia, onde podemos encontrar eu e ele. E também mais algumas pessoas, possivelmente. Temos também lá o Marcos, que também é uma pessoa muito legal e muito profissional. Muito em breve ele vem aqui falar sobre... o Eduardo virá em breve aqui fazer uma gravaçãozinha junto com a gente, que eu sei que vocês vão gostar. E mostrar para vocês como a gente consegue... Como que eu posso dizer? Como o nosso trabalho funciona e também a qualidade do serviço que ele apresenta. E estando com ele já há mais de um ano, mais 2, desde basicamente do começo da pandemia, que eu comecei a trabalhar um pouquinho antes,
Posso atestar pela qualidade do profissional e espero que vocês também possam confiar nele. Não podemos esquecer também Padaria Cerro Azul, com seus doces deliciosos, não só doces, salgados e um monte de guloseimas que... Pães, principalmente. eu ia chegar nessa parte, eu ia falar que... Eu ia comentar que, com certeza, você já viu em muitos lugares, mas também cada lugar tem o seu jeito e feito com muito amor e carinho. E, obviamente, pães, né? Porque uma padaria sem pão não é padaria, né, gente? Uma variedade enorme de produtos e num ambiente muito confortável que espero que vocês gostem. Como o nome próprio diz, está na Cerro Azul. Então, se vocês passar por lá, eu não preciso nem falar o local em específico que eu não tenho aqui. Junto deles também temos o Legalmente Autista, que é meu outro projeto, que fala de coisas muito legais, obviamente, porque está falando junto comigo, né? Eu que estou fazendo... eu vou achar legal porque é eu que estou falando. Mas, brincadeiras à parte, nele eu produzo conteúdos relacionados à pessoa com deficiência, não apenas o autista, mesmo estando no nome, onde os conteúdos são voltados na questão dos direitos da pessoa com deficiência, questões de alguns tratamentos, algumas terapias, matérias a respeito de como funcionam elas. Tínhamos até uns anos, esse ano não tivemos nenhuma gravação ainda, mas entrevistas com alguns profissionais da área. E nada mais, nada menos, também um pouco da minha história, às vezes alguns relatos pessoais. E espero que vocês gostem, porque são conteúdos muito interessantes que vocês podem encontrar no Facebook e no Instagram. Mas com isso, também temos que falar não de um patrocínio, mas da gente, que estamos no YouTube e no Instagram, principalmente no YouTube mesmo, onde vocês podem nos ajudar muito, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, dando like, que é aqueles negócios que vocês estão cansados de escutar, mas que a gente tem que falar que senão vocês não fazem, né, gente? A memória nossa é complicada. As pessoas entram, mas elas não se inscrevem. Mas eu peço principalmente para vocês compartilharem. Não pra gente ter mais visualizações ou coisa assim, mas principalmente porque sempre tem alguém a mais que pode estar aprendendo junto com a gente. E espero poder estar alcançando o máximo de pessoas possíveis. Com isso, muito obrigado pela sua paciência e voltamos agora à nossa conversa. Eu nem lembro mais o que eu ia falar lá. Não, agora você não vai falar mais. Agora nós vamos... Você venceu sua etapa. Ô Isa, deixa eu falar uma coisa. Você acha que o município poderia ter uma lei municipal que estabelecendo algumas regras, principalmente para clínicas, para coisas assim, ou você acha que isso não é viável? Eu acho que a luta tem que ser de cima para baixo, sabe? Eu acho que quando a gente conquista, se a gente dá um passo desse no município, até claro que a parte de uso e ocupação do solo é regida pelo município, então o município tem independência para ter as suas próprias normativas a esse respeito, mas eu acho que vale investir em dar visibilidade para isso no âmbito nacional, porque, não sei, eu acho que é um passo muito grande para ser dado na escala tão pequena, sabe? Sempre acho que quanto mais pessoas se unirem a isso, assim, no Brasil, a gente conseguiria fazer uma normativa federal mesmo. Ela pode ser cobrada, dependendo do ente federativo, de outras formas, né? Mas a ABNT tem um trabalho de catalogação das normas técnicas bem bom, assim, acho que isso deveria ser incorporado mesmo. E depois, claro, as exigências municipais, daí elas se adequam pedindo, né? Que atenda às recomendações da ANBR. Você conhece algum espaço que hoje está adequado? Então, aqui em Maringá? Aqui em Maringá. Olha, eu tô cada vez mais dentro da academia, assim, produzindo, não tenho saído muito, nem tenho conhecimento do tipo de estabelecimento que está sendo criado. O momento que eu tinha mais contato era como conselheira do CMDPD e depois do CMPGT. Mas... Tem que voltar pro CMDPD, hein? É verdade. Depois que eu voltar pro município... mas eu acho que daria... Se alguém tiver interesse em dar uma olhada, tem alguns projetos que foram feitos ao redor do mundo, assim. Desde residência assistida até... tem uma universidade, deixa eu lembrar. Eu acho que é a própria Universidade do Cairo,
que ela foi feito um projeto para ter acessibilidade para os estudantes autistas, e daí lá dentro, muito provavelmente por conta da participação da Magda lá dentro, eles fizeram um campus acessível, enfim, é bem legal esse projeto. Tem coisas assim que a nossa adaptação para a realidade brasileira, ela exige algumas mudanças, né? Tipo, que a gente estava falando de calor, de sol, de aguentar ficar sem ar-condicionado. São alguns desses países que produziram esses guias não tem esse tipo de problema. Mas então, assim, eu tô tentando fazer uma adaptação não só linguística. A responsabilidade. E no Brasil variado, né? Tem de vários tudo, Brasis, de ambiente né? seco, com muito sol, ambiente úmido e frio, úmido e quente. Tem um pouco de tudo no Brasil, né? Então... Mas eu acho que, assim, no Brasil, o que a gente acaba... Não sei fora, não conheço, não posso... Mas você vê que muita coisa interfere e limita, no sentido assim... Tudo que tem que ser feito é a toque de caixa. Então, assim, a partir de janeiro, nós precisamos ter vaga para pessoas com deficiência. Então, nós estamos quase em junho. Então, uma universidade, em janeiro, vai ter que abrir as cotas para deficiente. Eles vão fazer vestibular, vão entrar. Você acredita que a estrutura, ela consegue se adaptar a esse novo aluno que vai chegar no ambiente, dentro da deficiência dele? Então, assim, as coisas não podem ser feitas, tipo assim, é claro que a lei vem e impõe, né? Tanto que, não sei se você lembra que quando foi ano passado que teve o vestibular? Foi, né? Só para pessoa com deficiência? Tinha que ter feito, né? Tinha. Então, assim... Mas aquilo vem para uma coisa que já não estava sendo feita. É que nem o Antônio fez um concurso da Caixa Econômica, que foi um concurso só para PCD. Por quê? Porque nos concursos eles não chamaram, tiveram que fazer um concurso específico para PCD. Então, assim, é sempre, como que fala? Por obrigação, né? Sim, você está tapando o buraco ali, mas você não sabe nem como isso de fato vai... Como que isso vai realmente refletir, né, no mercado. Assim, será que você vai fazer esse concurso e todo mundo realmente vai ser chamado, ou você faz porque existe uma necessidade que seja feito? Porque, assim, uma coisa é você ter uma vaga, até num concurso, outra coisa é, será que essa instituição, que nem, vou dar exemplo da prefeitura, tem estrutura para receber esse autista? Porque se a gente for pensar no setor privado, a gente vê que já existe uma movimentação para você trabalhar esse autista dentro da empresa, de forma a essa empresa fazer a inclusão, não só a inclusão enquanto pessoa, mas enquanto ambiente, enquanto... Não só o ingresso, mas a permanência. Sim, você ter um acompanhamento... Alguém tem que estar lá. Primeiro porque alguns vão precisar de comando. Então, assim, saber exatamente qual é o ambiente, mas isso tem que ser uma coisa com um profissional, né? Não é uma pessoa escolhida a dedo dentro da empresa que, você vai ser o responsável pelo Antônio dentro da empresa. Não é isso. Né? Às vezes a pessoa não vai com a tua cara, vai fazer da tua vida um inferno. Ou seja, comigo seria todo mundo, porque ninguém vai comer a cara. Mas não é, que nem assim a amiga nossa, né, do grupo. Ela começou a trabalhar, né, foi numa vaga PCD, só que aí, assim, eu acho que a pessoa entrou, você cria essa expectativa de enquanto estou entrando numa vaga PCD, mas eu tenho que ser recebida enquanto PCD. Só que isso não significa que você tem que ser tratada pela sua deficiência, e não pela pessoa que está lá. Claro. Né? Tipo assim, mas você nem tem cara de autista, né? Ou a frasezinha que já virou, né? Eu falo assim, é muito chato você escutar isso todo dia, né? Não tem cara, mas não é para ter cara mesmo. Não tem cara, mas tem comportamento, tem... E esquecer a situação de que você não é um papel carimbado, né? Eu acho que esse papel carimbado, ele é um documento que ele te serve para muita coisa. Como esses dias eu li lá, que as pessoas, elas pensam só
privilégios, né? Tudo aquilo que esse papelzinho pode me oferecer. E, na verdade, não é isso. Eu acho que isso daqui, ele pode tanto ser o teu abrir tuas portas, mas também, eu acho que na grande maioria das vezes ele fecha, né? Então, eu acho, a maior parte das pessoas adultas que foram laudadas depois de adulto vai dizer que é libertador, né? Mas assim, eu entendo o que você tá falando, e uma das coisas que eu tento ter esperança, por exemplo, de que o primeiro passo é a gente ocupar esses espaços. Sim. Então, assim, seja pelo processo seletivo único para PCD, ou por cota dentro de um processo seletivo maior, que seja a própria universidade. O primeiro passo é ter a chance de ocupar. Sim, pertencer. E aí, enquanto a gente não... Infelizmente, as coisas funcionam por demanda. Sim. Então, enquanto não tinha cota, você não via a pessoa lá dentro. Sim. Então, não tinha demanda para você modificar nada. Sim. Então, acho que a partir do momento que a gente entra... Tem que ter. Cria-se a demanda. Então, eles vão ter que se adequar, eventualmente. Infelizmente, alguns têm que passar pelo Vale da Sombra da Morte. Acho que porque quem entra nessas primeiras levas é meio pioneiro, sim, né? Sim, é o que vai sofrer primeiro, para que os que estão... Mas exatamente. Assim, mas eu acho que assim, para tudo é assim, tudo que tem... Tudo que envolve direitos. Sim, mas assim, tudo que tem início, né? Tudo que tem que ter um começo. E normalmente ninguém começa do zero com tudo redondo, né? Sim. Não, vai ser tudo, nada vai falhar. Infelizmente, não é concedida a mesma dignidade pro funcionário que não tem nenhuma deficiência e pro que tem. Assim, eu cansei de ver isso. Não só com autista, mas enfim. É um direito constitucional, beleza, mas assim, a gente sabe que a aplicação tá longe de acontecer, mas eu gosto de acreditar quando eu tô num dia bom, que a gente tá cada vez mais perto. Porque quando eu era criança, não só não tinha profissional para ter feito o diagnóstico correto para mim, como eu também não estudei com nenhuma PCD. Eu fui estudar com uma menina que tinha uma deficiência já na 7ª série, eu acho. Mas e por que você não estudou? Porque eles estavam dentro de casa. Mas então, é isso que eu acredito que isso tá melhor, mas entendeu? A gente não tá dizendo nem na questão do autismo, a gente tá dizendo de todas as deficiências. Um cadeirante, um cego, a grande maioria... Hoje a gente vê mais esse incentivo deles pertencerem, estar em todo lugar. Mas antigamente, independente da deficiência, a família segurava dentro de casa, porque era muito difícil você manter esse aluno na escola. Então, eu também, eu não tive oportunidade de estudar com ninguém que tivesse alguma deficiência. E isso molda também como a gente, eu digo assim, a gente, porque na minha época também não era comum, mas isso faz com que você não esteja habituado a entender que tem pessoas que têm necessidade diferente da sua. Não, e faz parte... Isso é péssimo para quem não tem nenhuma deficiência, né? Não, e é engraçado, né, que você começa, eu falo assim, que o Conselho Municipal para nós é como fala, é um divisor, né? Porque você começa... no Conselho foi um divisor de águas, no caso. Você começa, maravilhoso, não né? Você começa a conviver com outras deficiências que até então não faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Então, tem coisas que, de fato, você não sabe como se expressar, como agir, o que é importante para aquela pessoa, o que não é importante, que às vezes você acha que é tão importante, porque você supõe que a pessoa com aquela necessidade precise daquilo e, na verdade, a pessoa não precisa. Nada como você conhecer em primeira pessoa, né? Em primeira mão. Porque, assim, eu acho que a importância dos conselhos, por exemplo, não só o CMDPD, mas os outros conselhos municipais e, enfim, comissões que se montam na esfera estadual e federal também, são importantes porque como é uma participação... Tem a sociedade civil organizada junto com o agente público, junto com... Eu acho que é um espaço muito democrático que... Acho que é a coisa mais bem organizada no sentido dessa troca entre a pessoa enxergar o ponto de vista do outro na lógica urbana, que acho que
eu sempre acabo puxando para esse lado, porque como eu vejo gente morando no mesmo território, com um monte de gente que a gente não faz ideia se precisa das mesmas coisas que a gente, enfim. Então, eu acho que falta essa atenção, sim, pelo funcionário, principalmente no mercado de trabalho, e o aluno nas universidades com deficiência, mas a gente acho que está vivendo o passo 2 ainda, sabe? Tem várias coisas por vir, mas eu, olhando para trás, eu vejo que foi um salto muito grande em pouco tempo. Com Porque certeza. quantos anos isso passou sendo a realidade? A pessoa ficar em casa, não ter chance de entrar no mercado de trabalho, não ter chance de entrar na universidade. Quantos anos, quantos séculos isso foi realidade? E de um tempo para cá, num curto período de tempo, já ter tido esse avanço, né, de acessar, pelo menos. Permanência daí já é outra coisa. Eu falo assim, que até essa questão de terapias, que nem quando o Antônio teve diagnóstico, você teve diagnóstico de quantos anos faz? Uns 4? Por aí, 3, Antônio 4. vai fazer 10, mais ou menos. Foi no momento onde as crianças estavam sendo diagnosticadas. Estava começando esses processos terapêuticos, mas nem existia clínica específica na época, né? Então, se você for pensar de 10 anos para trás, o que já não mudou até hoje? Hoje você vê uma clínica atendendo autista em acho que cada bairro, mais ou menos, assim, né, em uma avenida, uma região da cidade, existe uma clínica. E é pouco. Ontem eu assisti um vídeo do Dr. Paulo Liberalesso, que, assim, muito real, infelizmente, mas tem coisa que a gente escuta que a gente acha que não tem que escutar, mas, assim, dele falando da impossibilidade do tratamento do autista, no sentido de que todo mundo, falando sobre os planos de saúde, ele falou assim, explicando o porquê chegou nesse momento do jeito que está, né, de ser inviável para um plano arcar com despesa e a quantidade de gente em fila de espera, e ele atribuiu isso à falta de profissional, e é exatamente isso que a gente vê. Não adianta você falar assim, eu vou contratar, que nem o município, vou contratar 50 terapeutas ocupacional para atender os autistas em Maringá. Ele não vai fazer isso. Porque não existe essa quantidade de profissional no mercado para atender essa demanda. Então, assim, um tratamento é extremamente caro. Se você tiver que fazer, que nem uma aba de 40 horas por semana. Se você não fizer o tempo que tem que ser, não vai ser funcional. Então, assim, só pessoa que tem muito dinheiro que pode ser assistida por isso. E aí, ele quis dizer assim, que precisavam valorizar os acompanhantes terapêuticos, eles terem a capacidade de fazer o acompanhamento do paciente e ter a supervisão do maior, querendo dizer assim, pelo custo de um tratamento, né? O tratamento é muito caro, então você pega um profissional que acabou de formar para você ir qualificando ele para... Então, a gente vê que mesmo tudo isso tendo avançado tanto, a gente chega no momento de ter mais demanda de paciente do que profissional no mercado que possa atender, né? E tem, se a gente for pensar de 10 anos para trás, o que é hoje, tem muita coisa. Mas eu acho que, assim, isso estendendo para as outras deficiências, tem uma coisa um experimento que eu acho interessante, que é eu tô falando bastante da Magda Mustafa, porque eu vou querer ler sobre ela. Eu leio muito dos trabalhos que ela fez, patenteou, enfim, né? Não, ela não é a única, mas, enfim. Já me correspondi com ela, é uma pessoa que, enfim, eu legendei um TED que ela fez, tem no YouTube, depois se procurarem é fácil. E aí, o primeiro experimento que ela faz na plateia é perguntar, acho que pediu para todo mundo levantar a mão, e cada pessoa abaixando conforme ela fosse dizendo. Aí, quem precisa de óculos, abaixa a mão. Quem já usou gesso em algum momento da sua vida, porque quebrou um pé, uma mão, enfim, abaixa a mão.
Quem tem menos de 1,50, abaixa a mão. Quem tem mais de 1,90, abaixa a mão. Enfim, Nossa, que triste. sobrou, sei lá, uma pessoa, talvez. Que é para isso tudo para falar que, assim, meio que essa maioria, o homem médio de 1,70, né, para quem a gente, nas faculdades de design e de interiores e arquitetura, se a gente está acostumado a desenhar para esse homem ideal. Magro, sem nenhuma deficiência, com 1,70, que enxerga, né? Enfim. Então, é uma crítica bem, bem clara, porque essa maioria dita normal não existe. Não. Então, acho que o problema nem é assim, ter condições de atender aos autistas, que é uma crítica que eu entendo que o movimento dos direitos PCD fica bem indignado, porque a questão mercadológica dominou o autismo Sim, e ninguém está sim. fazendo nada pelas outras deficiências. Não tá, isso é fato. Então, se a gente... É uma coisa que eu sempre discuto com o meu pai, que é professor, e a gente sempre fica falando sobre isso. Tá, mas como é que vai ser agora que a galera tem bastante diagnóstico na sala de aula, não sei o quê? A resposta é meio óbvia. Eu não vou nem chegar no Paulo Freire, nem nada, porque senão teria que ter um pouquinho mais de tempo. Mas assim, se a escola, se o mercado de trabalho, se a sociedade em geral tivesse preocupada que cada pessoa é única e precisa das coisas de uma maneira diferente, a gente não estaria fazendo coisa padronizada para esse ideal de pessoa que não existe. E talvez não precisaria estar tendo tanto atendimento especializado para autista, não precisaria ficar fazendo adaptação de local para cadeirante. Se a gente considera, porque, por exemplo, rampa serve para uma galera, que não só cadeirante. Eu não consigo, skatistas adoram rampas, a gente tem que ser solidário aos skatistas. Eu odeio escada, porque eu tenho séria dificuldade de descer a escada, principalmente. E eu sempre uso rampa. E, enfim, né? Você tem 1 milhão de razões para ter uma rampa, mas ela só começa a aparecer quando por conta de uma cadeira. Exatamente. Então, assim, acho que a questão é lógica, sabe? Ela não precisaria a gente estar discutindo nada disso se a gente considerasse a individualidade da experiência humana. E aí você poderia ter, sim, formas de atender, por exemplo, terapia de integração sensorial. Não é só autista que precisa. Não. A própria TO, uma fisioterapia para fortalecer o sistema vestibular. Não é só autista que precisa. Eu acho que assim, tem algumas necessidades que são bem importantes que outras deficiências têm igual ao autista. Só que hoje, infelizmente, você acaba vendo que tudo vem de encontro ao autista. Então, assim, eu quero criar alguma coisa para mãe que está na rua com o filho autista e que acontece alguma coisa. Só que não é só o autista que acontece. Às vezes você tem um filho que não tem nada. É uma criança. É uma criança também é imprevisível, que pode ter uma crise. Então, assim, eu acho perigoso, né? Mas isso é o que eu acho, não é? A minha fala não pode ser, né, tão correta, mas eu acho que a coisa, ela tomou um patamar que ela pode ser prejudicial. É prejudicial quando alguém usa com intenção de fazer lucro com isso. Sim. Realmente, isso é muito triste. Mas é um mercado. É um mercado, só que eu acho que agora é meio isso, assim. Primeiro, todas as revoluções que foram feitas, né? Primeiro o momento pé na porta, daí você vai, rompe com o que estava posto, daí vira uma bagunça, daí você começa a repensar. Depois você organiza, estrutura isso melhor. Enfim, é natural, né? Quando a gente rompe com uma ideia que está pré-estabelecida. Agora a gente está vendo um aumento no número de diagnóstico, porque agora a gente está falando sobre os critérios diagnósticos, as pessoas estão se especializando. Não existe epidemia, tá bom, gente? Ah, não existe mesmo. Isso é fato, né? Isso é fato. Mas, então, assim, mas é o momento que a gente está tentando identificar o que isso pode levar num futuro próximo, que é isso que você falou. Num futuro bem próximo, né? E acho que isso vai fazendo uma revolução por si só, né? Até por conta do número, né? 1 para 36, tipo, daqui 10 anos isso vai estar
Então, assim, é preocupante, que nem isso que você falou da escola. Hoje você tem 3 alunos autistas numa sala. Quanto que nós vamos ter daqui 10 anos? Então, será que não é a hora da gente repensar a educação de uma maneira geral? Que assim, pessoas, vamos pôr uma sala de 40 alunos, tem perfis de aprendizagem diferentes. Então, você vai fazer um negócio de uma maneira mais visual para facilitar o trabalho daquele autista aprender, que não precise tanto do mediador assim para fazer essa adaptação de conteúdo. Sim. Você tá beneficiando o cara com TDAH, Sim. o cara que por alguma razão tem uma outra deficiência, você, tipo, pessoas amanhã, neurotípicas têm perfis. Amanhã vai ter uma audiência pública sobre acompanhante para fazer o plano de ensino, né, da educação do município. E aí, assim, a princípio, já começa a se falar de transtorno de espectro autista. Só que é só transtorno de espectro autista que precisa? Exatamente. Então, mas o que eu tô querendo dizer é que é importante, a gente tem que usar essa questão mercadológica ao nosso favor. Tipo, sim, se a gente tá tendo espaço, palco, para falar sobre autismo, porque só estão falando sobre autismo, talvez é o momento de usar esse espaço para fazer uma coisa um pouco mais ampla, um pouco melhor, repensar. Então, justamente, acho que é quebrar, é hackear o negócio, assim, sabe? Já que estão tentando fazer dinheiro nas nossas custas. Mas se você quiser cortar essas partes, pode cortar. Não, eu acho que assim, eu acho que não é direcionada a ninguém as críticas. Não, mas não é isso. Eu acho que assim, esse é o momento da gente poder falar isso, porque nem em todo lugar a gente pode falar aquilo que a gente pensa. Às vezes a gente se segura, mesmo você não acordando com aquilo. Fala assim, eu não gosto. Eu tenho dificuldade com isso, né? Vocês não têm. Que nem eu consigo me segurar até um momento também. A hora que eu vejo que a coisa está indo muito, está passando do limite, aí eu já não dou mais conta, não. Mas eu acho que é o momento. Não sei se isso vai aumentar, mas eu acredito que vai. Eu acho que muita coisa tem para acontecer ainda. Né? Eu acho que, assim, muita gente vai ter que levar muito na cara até entender que o movimento pode ser prejudicado por conta de tanta coisa que tem sido feito, mas cada um é cada um. Né, filho? E nosso tempo acabou. Na verdade, acabou faz um tempinho já. Meu Deus. Você gosta de prolongar, mas não é sua culpa, é mais culpa minha mesmo. Eu que tinha que estar mais ligado no tempo. Mas, querendo ou não, com o tempo acabado, eu tenho que te pedir mais uma coisa. Gostaria de fazer uma palavra final, um agradecimento, alguma coisa? Eu acho que eu tô no momento de agradecer as pessoas que me deram oportunidade, assim como vocês estão me dando hoje aqui. De falar um pouco primeiro, de participar do mercado de trabalho, ter aprendido tudo que eu aprendi, eu devo muito ao município, porque a minha vivência lá dentro abriu muitas portas para mim, espero voltar em breve, e principalmente a UEM agora, na figura principalmente da minha orientadora, que acreditou-se nesse trabalho, que acho que está enxergando isso que a gente conversou aqui. Que legal. Até agora, como uma forma importante da academia participar do processo, sabe? Então, Aline Lisou, o nome dela. Queria agradecer. E acho que é isso, gente. Falei demais. A gente que agradece, na verdade. Nós só precisamos uma oportunidade de falar isso para mais gente. Né? Conseguir atingir um público. A gente quer que isso atinja aqui. Mas se a gente não consegue aqui, a gente vai lá fora também. Mas aí a gente que agradece a sua participação. Vai ser sempre um prazer você estar aqui. Saiba que você, assim como todo mundo que veio aqui, faz parte dessa rede de pessoas que vêm até aqui para passar informação. Então, assim, a gente é multiplicador, né? Porque quando a gente aprende para nós, a gente não está aprendendo nada. Então, a gente tem que passar esse conteúdo. Então, assim, gratidão, obrigada por você ter vindo. Obrigado por estar hoje junto com a gente. Valeu. Lilian, gostaria de encerrar ou eu encerro? Gente, beijo no coração, até semana que vem. Até mais. E você falou, achei que você ia falar mais uma coisa. Já que ela não vai, eu digo, gente, muito obrigado por tudo. Vejo vocês semana que vem. E conto com vocês compartilhando, curtindo e tudo mais. Tchau, pessoal. Tchau.